Olá, vamos falar do racismo segundo Jean-Paul Sartre. Sartre, filósofo importantíssimo para o existencialismo, para o período contemporâneo, para a transição contemporâneo-moderno, pós-moderno. Ele, junto com a sua parceira, Simone de Beauvoir, são dois filósofos de grande nome nesse período. Dois filósofos com ideias, algumas inovadoras, e debates muito importantes para a época em questão. Entre elas, o racismo. Olha o Sartre aí. O Sartre, ao falar do racismo, ele vai ter duas vertentes, dois livros, assim que ele ainda está falando disso. Um dos pontos principais é a reflexão, a questão do judaísmo, que vai receber o nome depois, vai ser traduzido como reflexão sobre o racismo. E um outro livro que ele vai falar ainda um pouco disso é o existencialismo é um humanismo, onde ele vai por um outro lado da questão da escravidão e o colonialismo e o neocolonialismo, que é onde ele vai realmente tratar esse problema do colonizador em cima do colonizado, consequentemente do escravo negro, que era o que estava acontecendo muito na visão do momento dele ali, o problema da França com a Argélia. Então ele vai debater sobre essa questão em si. Tá? Aí tá os dois livros. No livro, no primeiro, na questão do judeu, ele vai falar na verdade, ele não vai falar do povo judeu em si. Ele vai focar na questão do povo que é contra os judeus, no antissemitas. Ele estava ali nessa questão dos anos 50, dos anos 40, 50, Guerra Mundial, e ele vai debater a questão psicológica, a conduta do indivíduo antissemita. Antissemitas são as pessoas que são contra o povo judeu. O antissemitismo, então, é o tema que ele vai trabalhar muito, essa questão do ódio, Ele fala, na verdade, ele não é bem o ódio, é a paixão, É a paixão que gera o ódio, essa paixão que gera o ódio do indivíduo contra o outro, do indivíduo, no caso alemão, contra o semita, o judeu. Então ele vai escrever isso aqui. Eu o odeio porque são interesseiros, pegajosos, sem tato, etc. Eles são amaldiçoados. O que o Sartre está falando disso? O Sartre está falando que a relação, a questão passional e não a análise crítica que acontece no antissemitismo é muito séria. Ele vai alegar que a conduta do antissemita não coloca somente sobre o indivíduo antissemita, mas nos diversos tipos de preconceitos humanos em si, que a questão da imposição histórica, A história coloca aquilo, a história cria uma imagem do povo judeu, que vai dizer que eles são os amaldiçoados, os indivíduos que mataram Jesus, consequentemente mataram Deus, que eles são mesquinhos, que eles são gananciosos. No caso da questão nazistas, é o povo que vai estar dominando a região, assumindo os empregos e assim por diante, que é uma das desculpas do nazismo. E ele vai dizer que está ligado a uma coisa muito pesada, que é chamado de nacionalismo. O nacionalismo, vou por aí,
não judeu, né? Nacionalismo alemão na época, ligado à questão da proteção da minha terra, ele vai para um lado sem sentido, né? Porque colocar que o judeu é como se fosse um maligno, né? Ele é o ente, é o indivíduo que, que produz o mal, que traz as coisas ruins para o meu ambiente, é uma justificativa para matá-lo. Quer dizer, ele é o problema. É como uma erva daninha crescendo no mato. Você vai lá e tira a erva daninha e o mato vai se tornar bom de novo. A plantação vai ser boa de novo. Então, eu estou produzindo bem, uma coisa absurda, né? Eu produzo bem ao me eliminar o judeu. Matar o judeu é tirar o mal da sociedade. E essa é a grande desculpa do período, né? Onde nos remete diretamente também à questão da desculpa do colonizador. Porque o que o colonizador, o colonialismo e o neocolonialismo vão fazer? Né? O Sartre vai escrever sobre isso junto com, né, relacionado com outro cara chamado Fanon. Não sei se é Fanon que se diz. Vou pôr a ele aí para você. E eles estão falando, né, do racionalismo imperial europeu, que torna o escravizado uma mercadoria. Dizer, nesse sentido, eles não são algo ruim. Né? Diferente do antissemitismo, o racismo imperial europeu, ele coloca o indivíduo negro como uma mercadoria. E acredito que seria melhor ser ruim do que insignificante. Né? Porque ele é algo tão insignificante, de pouco valor, e facilmente substituível, né? Que é como não sei, como você tem um copo que quebra, você vai lá e troca. É simples, não tenho afeição ao meu copo, eu não tenho afeição ao meu escravo, porque a partir do momento que ele fica doente, fraco e ruim, eu jogo fora e compro outro. Eu não estou vendo o indivíduo como um ser humano, e sim como um ser objeto, um ser que eu posso aproveitar e jogar fora a hora que eu bem entender. Né? Aonde, através dessa obra, né, do colonialismo, onde ele comenta o colonialismo e o neocolonialismo, ele vai falar que o coloniador vai até a colônia, até onde ele está dominando, para pegar todas as riquezas, utilizando o colonizado, utilizando essa força escrava, né, esse não humano insignificante, para retirar tudo para ele. E com uma desculpa péssima, que é a civilidade. O que seria essa civilidade, né? É o civilizar. Porque eles dizem assim, tá, nós chegamos, encontramos esse animal selvagem e nós precisamos civilizar esse indivíduo. Eu preciso colocar nele o que eu possuo em mim, que é a civilização. Eles não são um povo civilizado. Ele é como um animal selvagem que eu tenho que domar. E domar como? Domar através da força. Porque se você chega num lugar e fala para a pessoa, você vai seguir a minha cultura, ela vai dizer que não. Mas a superioridade, né, o maior nível de produção bélica de armas e assim por diante, tecnologia, que a cultura do colonizador possui em cima do colonizado, vai fazer com que ele não tenha opção. Então, o certo a partir de agora é você agir como eu ajo. Colocar em você as minhas roupas, as minhas crenças, a minha cultura, dizer que o meu cabelo é certo, que a minha cor é bonita, que os meus olhos são bonitos. Claro que não o meu, né? Porque o meu não tem nada a ver com um europeu colonizador da época. Então você vai assumir o que eu sou, tornando o seu ruim. Tanto, um exemplo maior disso é a gente chamar um cabelo de ruim, um cabelo de bom. O cabelo não é nada, o cabelo ele é pelo grande que protege a cabeça, ele não tem atitudes, ele não é bom ou mal. Mas a gente
cresceu recebendo porrada, escutando aquilo e aprendendo que é assim que funciona. E o Sartre está falando exatamente isso. Nós não criticamos, e aí ele volta, né? É a mesma questão tanto da colonização, tanto quanto o antissemitismo. A pessoa ela não questiona o que ela aprende, ela simplesmente segue o que deve ser dito. E isso tem que mudar para ele, a gente tem que, a partir desse momento, ter visão crítica, analisar por que eu digo isso, por que eu falo isso e consertar o que eu estou falando. Muito próximo do que a Simone pensa sempre, né, nas soluções, é a visão crítica. A visão crítica ela é essencial para o ser humano, segundo Sartre. Certo? Valeu, até a próxima.